Olá, pessoas! Coloquei minha skin de 50 anos aqui para a gente conversar um pouco sobre as leituras de maio. Até esqueci o mês, né? Vamos lá. Foi um mês que eu estava cobrindo as férias de um amigo meu, então eu estava trabalhando à noite, não todos os dias, então, né? Mas em vários dias do mês eu fiquei sem ler, né? Isso influenciou um pouco no meu ritmo, principalmente. Mas li coisas muito bacanas. Terminei dois livros que eu já estavam em andamento, né? Um desde o início do ano, inclusive. Mas, sem mais delongas, vamos lá. O primeiro livro concluído é um que eu comecei a ler no mês passado, no início do mês passado, né? E daí, quando eu resolvi fazer minha maratona lá, eu larguei mão dele, então teve uma quebra ali na leitura e eu voltei para ele no início do mês e concluí ele em maio, que foi Os Filhos da Meia-Noite, do Salman Rushdie. Enfim. Meu primeiro contato com o autor, estou surpreso, não posso dizer que não. Eu tinha certo preconceito com ele, principalmente por causa do título do outro livro dele, que inclusive saiu para eu ler na Volta ao Mundo em 50 livros e eu substituí, né? Mas enfim, Salman Rushdie é um indiano, e aqui a gente vai acompanhar. Como é que eu posso dizer? A gente vai acompanhar a independência da Índia, mas não só isso. E não principalmente isso. Isso é mais um pano de fundo aí da história, né? Porque Os Filhos da Meia-Noite é uma nomenclatura que o protagonista ali, junto com os outros Filhos da Meia-Noite, dá pro grupo deles. Mas assim, tudo que eu falar do enredo desse livro, eu acho que pode prejudicar um pouco a experiência, né? Porque ele é muito louco, sabe? O início dele é meio enfadonho. Não vou dizer que não. Os capítulos são grandes. Ele é, sim, ó, blocões intermináveis de texto, né? E, mas, assim, é uma leitura que você não vai sentar e vai ler ele numa paulada, até porque ele tem quase 600 páginas. Mas é uma leitura delicinha, sabe? Depois que você pega o ritmo ali. Porque no começo a gente vai ter o protagonista, o Salim Sinai. Salim Sinai. A gente vai ter o Salim Sinai narrando o mundo antes dele nascer. Inclusive todo o bafafá ali que foi o nascimento dele, que é bem engraçado, é bem divertido de acompanhar. E ele é, sim, um livro muito divertido de ler, muito engraçado. Em vários momentos você vai se pegar rindo. E o Salim Sinai vai nascer à meia-noite do dia da 15 de agosto de 47, dia da independência da Índia. Quando os britânicos vão embora, quando vai surgir o Paquistão, a partição ali, tudo, enfim, né? A gente vê toda a preparação para esses acontecimentos também. Mas, né, tudo pela ótica desse menino que está nascendo agora, né? Ah, contar essa história para ele e ele está recontando. Não exatamente. Porque a gente vai ver depois que todas as crianças nascidas ali entre meia-noite e 1 da manhã desenvolveram superpoderes. Então eu tenho um negócio, uma pegadinha X-Men aqui, né? Mas enfim, não é muita coisa, né? O que é, na verdade. Mas enfim, não vai incomodar quem não gosta. É isso que eu quero dizer. Uh, e o poder do Salim é ler mentes, né? Ele tem telepatia. Então toda essa história dele contando do mundo antes dele nascer é porque ele, né, leu. E daí, com essa telepatia, ele encontra os outros filhos da meia-noite, né? E eles não se encontram realmente ali, né? Mas eles conversam na cabeça, por pensamento. Ou talvez seja tudo loucura do Salim, né? Não sei. Vai ter que ler o livro para descobrir. Uh, enfim, o Salim também ele foi trocado com o Shiva, acho que é o nome do outro piazinho. Mas enfim, ele é de uma família hindu, pobre, e foi trocado, mandado para uma família muçulmana rica, né? Então ele foi para o Paquistão ali e tal, né? Então, e é basicamente essa a história. Muito viajada, muito maluca,
mas muito divertido, muito bacana. A gente vai, como eu disse, a gente vai ter esse plano de fundo ali da Índia, da partição, da independência e tudo. Sensacional. Agora eu quero ler outros livros do autor. Eu tenho mais um dele aqui. Aí, né, nesse serviço que eu estava trabalhando à noite, eu tinha bastante tempo ocioso lá, né? Então eu levei o Kindle e peguei para ler alguma coisa assim que não me exigisse pensar muito. Sim, sabe, que eu conseguisse parar a qualquer momento sem me perder na história. Então, eu li O Amanhecer na Colheita, da Susan Collins, que é um novo livro de jogos vorazes, né? Ela aparentemente precisa trocar de carro, então ela lançou mais um livro, que vai ser do segundo Massacre Quaternário, né? Ali dos jogos do Heimlich. A gente já sabia um pouco como tinham sido os jogos do Heimlich, porque no primeiro livro, se eu não, acho que é no primeiro livro, lá dos Jogos Vorazes, dá um resumão ali da, da história dos jogos dele, né? O que eu lembrava dos jogos dele? Nada. Pra ser sincero, nada. Faz, sei lá, 10 faz mais de 10 anos que eu li os Jogos Vorazes pela última vez. Eu li acho que 2 ou 3 vezes aquele livro, mas né, já tem uns 10 anos, então é exigir demais da minha memória que eu lembre de coisas que nem era tão vital assim pra trama. Mas enfim, aqui a gente vai acompanhar. E é um livro que eu gostei bem mais do que do Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, né? Que foi o último livro que ela lançou quando ela tinha que aumentar a casa. Que foram dos 10º jogos ali, que já teve o filme. Esse também vai ser filme em novembro do ano que vem, se eu não me engano. Então, né, é um livro que eu já gostei bem mais, até porque eu fui com bem menos expectativa. E, enfim, ela a gente vai acompanhar os jogos do Remit, é interessante, cheio de fanservice, lotado de fanservice. A gente vai ter menção a Katniss, menção ao Pita, menção a, né, a todo mundo. A gente vai finalmente descobrir o nome dos pais da Katniss. Vamos conhecer a Effie Trinket jovem ali, totalmente deslocada, só apareceu ali para criar uma conexão ali com o Remit, porque lá nos livros lá para frente a gente sabe que eles têm uma certa amizade ali. Nos filmes dá a entender até um pouco mais, mas enfim. Uh, vamos ter a Wairis, a Megs, o BT, né? Vai ter muita gente ali que a gente conheceu lá no Em Chamas. Vamos ver aqui. Inclusive a Wairis, que é a do Distrito 3, né? Que ela participa lá do Em Chamas. Aqui ela acabou de vencer os jogos, sabe? O livro narra a história dos 50º jogos, ela venceu a edição 49. Então, ali ela tá na turnê da vitória, praticamente, né? E fala um pouquinho como foram os jogos dela, que eu achei muito interessante também. Uh, no geral, é um bom divertimento, é um livro interessante. Ele tem toda uma trama ali conspiracionista de que, vamos destruir a arena, vamos acabar com os jogos. Mas, né, a gente já sabe que vai ter pelo menos mais 25. Pelo menos não. A gente já sabe que vai ter mais 25 anos de jogos. Então, né, não foi bem assim. Aí, o livro que eu estava lendo desde fevereiro, eu finalmente peguei para terminar. Eu li a maior parte dele esse mês, realmente, porque mês passado eu acho que eu nem encostei nele. Mas eu comecei ele em fevereiro e eu não recomecei ele agora no início do mês. Então, li um pouco em fevereiro, li um pouco em março, em abril eu não li e agora eu terminei ele em maio. Foi o Stalingrado, do Vassili Grossman. Um tijolo de 1001 páginas nessa edição aqui. E vocês podem ver que tem cores diferentes, porque eu fui separando, né, a questão das cores. E assim, a gente sabe que é um livro que foi escrito para ser o Guerra e Paz soviético, né, um livro encomendado pelo regime soviético, para ser uma propaganda do regime soviético. Então a gente já espera que ele tenha algumas coisinhas ali, né, que vão balançar bandeira, né? Então os post-its roxos, não sei se vai dar para ver direito, porque ele se confunde com o rosa na câmera, mas os post-its roxos são balançada de bandeira. E daí o rosa, o verde, o azul são, ué, como que ele escreveu isso? Só tem 2 azuis, né? E daí a parte do ué, como ele escreveu isso, eu fui ajudado a perceber que era estranho ele estar escrevendo isso pelas notas de rodapé, que são infinitas, várias, por todo o livro, sabe?
Quase toda a página tem uma nota de rodapé. Várias delas são extremamente úteis. Algumas são extremamente longas também. Uma ou outra que você pode passar batido que não vai fazer falta, né? Mas enfim, aqui a gente vai ter a história da Batalha de Stalingrado, né? Uh, foi uma batalha decisiva ali da, da Segunda Guerra, né? Quando o Eixo invadiu a Rússia. A Rússia fazia parte dos aliados, né? O Bigodinho se junta com o da Itália lá, o Mussolini, para juntos eles invadirem a Rússia e, né, tomar. Então a gente vai acompanhar muitos, mas infinitos personagens, tanto no exército quanto fora dele, tanto alemães quanto russos, principalmente russos. Alemães a gente não vai acompanhar tantos assim, mas vai acompanhar também, mas principalmente ali no exército. Mas como eles estão invadindo a Rússia, né, a gente vai vendo as pessoas ali pelos lugares onde eles passam, os exércitos voltando, por mais que depois teve a política também do nenhum passo atrás, que não era mais para recuar. E também o pessoal de Stalingrado, né, que vivia lá em Stalingrado, que era uma cidade-chave ali, primeiro por causa do nome, né, que era a cidade de Stalin. Agora a cidade já não se chama mais Stalingrado, né, mas é alguma coisa grado aí. Jogar no Google Maps te leva lá. Jogar Stalingrado te leva para lá para a cidade de qualquer forma. Que é uma cidade na beira do rio Volga. Então tinha a questão do transporte ali, que o rio era muito importante para o transporte, para a logística toda ali. Era uma cidade onde tinha uma mina de carvão, se eu não me engano, e uma fundição de aço, que era uma fábrica de tratores, não lembro se é a fábrica de tratores barra tanques. A de tratores e a de tanques era a mesma fábrica, enfim. Tem uma fábrica de tratores barra tanques aqui também, eu não tenho certeza se ela estava em Stalingrado ou em alguma outra cidade que foi tomada antes. Agora eu estou perdido. Mas, enfim, a gente vai acompanhando tudo isso. Que enquanto estava acontecendo a guerra, estava tudo, né, caindo, mas essas fábricas não podiam parar, precisavam continuar ali. A gente vai ver uns soviéticos bem fanáticos aqui, bem fanáticos, uh, que dariam inveja a Mussolini no quesito adoração ao Estado. Mas, enfim, tem um cara, o nome dele é Andreev, alguma coisa assim. Cara, tá caindo bomba do lado dele, ele tá, não, eu não posso parar meu trabalho aqui porque o Estado depende de mim, o grande líder Stalin precisa de mim e tal. Enfim, né? Eu falei dos da cor, tava falando da cor dos post-its, né? Só que daí acabou se perdendo. Primeiro porque tem muitos e depois porque foi acabando as cores, então eu fui usando as outras. Então, assim, dizer que da metade pro final, eu vou ignorar o significado das cores aqui que eu separei. Mas enfim, eu ia dizer que uma lista de personagens seria muito útil para quando você for ler isso daqui, mas tem uma lista de personagens no final do livro, com um resuminho sobre eles, que eu só descobri, eu só fui ver quando eu terminei o livro, né? Mas enfim, consultem essa lista, vai ajudar pra caramba, acredito eu, né? Porque eu precisei dessa ajuda. E, né, como eu disse, são muitos personagens. Isso vindo de alguém que leu A Casa Soturna do Dickens, né? Então, tem personagem pra caramba aqui. A gente acaba se perdendo em vários momentos, ainda mais porque nomes russos, né? Pelo menos eu não tô tão habituado assim. Mas achei muito bacana, gostei pra caramba desse livro, foi uma grata experiência lê-lo e um suave respiro terminá-lo. Então eu pretendo ler Vida e Destino também ainda esse ano, né? Só não vou pegar ele agora para não ficar um seguido do outro ali. Mas enfim. Aí eu voltei para o Peru e li o Mário Vargas Llosa, o Dedico a Você, Meu Silêncio. O último livro dele, né? Ele foi lançado ano passado, se eu não me engano, ano passado ou retrasado. Já, deixa eu conferir aqui, 2023, ano retrasado. Foi lançado já com o autor falando que seria o último romance que ele escreveria, né? Então, o autor faleceu em abril, né? Eu tenho vários livros dele aqui ainda para ler.
E foi um autor que eu senti bastante o falecimento dele, porque era um autor que eu gosto pra caramba, assim, não era um fã ardoroso, fervoroso, assim, mas não posso dizer que é, oh meu Deus, meu autor favorito e tal, mas é um autor que eu gosto bastante, então não, eu senti, né, o último do boom latino-americano, o último dos grandes, né, talvez, não foi aqui que eu li, né, mas tem alguém que considerava ele o maior dos latino-americanos, né, não lembro quem agora. E dos que eu li eu também considero, porque né, eu não gosto de Gabriel Garcia Marques, já falei, né? Enfim, do que se trata a história aqui? Aqui a gente vai ter o Tonho Auspezueca, como é? Uh, Aspilcueta. Tonho Auspicueta, que vai ser o nosso protagonista. Um cara chato pra caramba! E ele vai ser convidado para ir para um ir assistir um show. E ele vai ser convidado para conhecer um, um tocador de viola. Aqui, se eu não me engano, fala violinista, mas violinista de violino, né? Então, né, enfim. Ele vai conhecer um tocador de viola chamado Lalo Molfino. E ele vai se encantar com a forma como ele toca, enfim. E esse Lalo é meio que apaixonado por uma cantora ali, que é a Cristina qualquer coisa, não lembro o sobrenome dela também. Mas, enfim, a Cristina é uma moça muito elegante, muito bonita, vai ser muito amiga do Tonho. Do Tonho. O Tonho também vai ter uma certa paixão por ela, apesar do Tonho ser casado, né? Uh, e, né, ele se encanta pelo Lalo e logo ele fica sabendo que o Lalo faleceu, né? E ele pensa, nossa, um grande artista como ele nos deixou e tal, né? E daí aqui tem a explicação do título, né? Onde ele está conversando com a Cristina, é Cecília, não é Cristina? Ele era um gênio, claro, disse ela, mas ao mesmo tempo também era arrogante, vaidoso, uma pessoa muito difícil. Um neurótico como nunca tinha visto antes. Às vezes se recusava a tocar com o resto do grupo, queria números sozinho. Na banda todos o detestavam e chamavam de o único, porque nunca conversava com ninguém. A impressão que tinham era que sempre os olhava de cima para baixo. Agora, sem a menor dúvida, tocava maravilhosamente. Mas se eu não o mandasse embora, perderia o resto da banda. Só no último dia, quando veio se despedir, achei um pouco triste. Dedico a você meu silêncio. Ele me disse, e saiu quase correndo. Não sei o que quis dizer com isso. Dedico a você meu silêncio. Dá para entender? Então, né, são as últimas palavras do Lalo Molfino. E aí a gente vai conhecer o Lalo Molfino, porque daí o Tonho, que ele escreve uns artigos ali para umas revistas meio mequetrefes ali, tal. A esposa dele trabalha, tem um outro trabalho mais mais comum, digamos assim, mais normal, e ela acaba tendo que bancar a casa porque ele, quando consegue vender os artigos, ele né, não ganha muito para isso, enfim. E daí o Tonho vai escrever um livro onde ele consiga contar a história do Lalo Malfino e também a história do Peru através da música folclórica, música crioula, como é chamada. Enfim, e daí o autor vai começar o que ele adora, sempre adorou fazer em todos os livros que eu li dele praticamente, a alternância de capítulos, né? Em um capítulo a gente vai acompanhar a história do Tonho ali, né? Vendo principalmente com a Cecília, porque a esposa dele quase não aparece, pesquisando ali para escrever o livro e tal. E nos outros capítulos, acho que nos pares, a gente vai ler trechos do livro dele, né? A gente vai ver que esse livro vai ir muito bem no primeiro momento e tal, né? Já é encomendado uma nova tiragem, enfim. Aí que começa a desandar a coisa. Mas assim, se você se interessa muito, mas muito por música, pela história do Peru e tal, esses trechos vão ser sensacionais. São interessantes, porque é isso aí. Mas, gente, que coisa chata! Quebram o ritmo da história pra caramba, assim. E as partes mais interessantes, ele vai recapitular enquanto a gente acompanha nos capítulos da história ali mesmo, né? Então, é um livro que eu gostei.
né? É um livro que eu li com um carinho, sabendo que com um carinho especial, sabendo que era o último romance do autor. E daí aqui no final, no, numa espécie de pós-fácil do autor, ele escreve. Vou ler tudo, né? Só 2 parágrafos. Terminei de escrever o rascunho deste romance em Madrid, no dia 27 de abril de 2022. Comecei a corrigi-lo em maio, e a partir de então continuei nos meses seguintes: junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, fazendo pequenas alterações. Aguardo com impaciência uma viagem ao Peru para visitar Chiclayo e Puerto Eten, para então, creio, terminar essa versão. Daí, né, o segundo parágrafo ele escreve depois dessa viagem. De fato, a viagem ao norte do Peru foi de grande ajuda para mim. Acho que já terminei este romance. Agora gostaria de escrever um ensaio sobre Sartre, que foi meu mestre na juventude. Será a última coisa que vou escrever. Eu não sei se ele chegou a escrever esse ensaio realmente, né? Mas enfim. Não sou um grande fã de Sartre, apesar do pouco que eu li dele, eu não li nenhum livro dele, eu abandonei um. Mas enfim, né? Gostei bastante, não é o meu favorito do autor, mas como eu disse, vai ter sempre um lugarzinho especial ali dentro de mim para eu tô rindo porque eu tava conversando ontem com uma menina que disse que eu não usava essas frases prontas para falar de livros, né? Que vai ter sempre um lugarzinho especial no meu coração. Mas aí, enfim. ah, Vai ter sempre um lugarzinho especial dentro de mim esse livro, por ser o último romance de um autor que eu gosto bastante. E para concluir, eu li Filho Nativo, do Richard Wright, que é um livro que me foi recomendado, né, porque me disseram que era um livro que ia tratar sobre o racismo, mas sem a militância, né, costumeira das obras mais atuais. Né? É um livro de 1940, cuja história se passa em 1930, e assim, aqui vocês podem levar a cor dos post-its em consideração. Porque eu tava usando só azul porque era coisas que eu tava gostando. Aí o amarelo e verde, que vão se confundir na câmera também, mas acho que tem só uns 3 verdes. Os amarelos são episódios de militância e os verdes de extrema militância. Mas, né, como vocês podem ver, foi só no final. O livro não tem capítulos, né, então isso já contribui ou atrapalha, né, dependendo do que tipo de leitor você é, para o ritmo, né, porque se você não gosta de parar na metade, no meio de um capítulo, ele é dividido em 3 partes. Você vai ler até o final de uma parte, né, cada sentada. Eu peguei ele, eu li 200 páginas numa sexta-noite, da tarde para noite ali, porque ele é um livro muito acelerado, assim, muito... E você fica querendo saber o que vai rolar e tal. E daí, durante o sábado seguinte, que foi justamente o dia 31, se eu não me engano, eu li o resto do livro. O começo, sensacional. Eu falei, vai virar um favorito da vida esse livro aqui. Só que né, o final atrapalhou um pouquinho. O que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o nosso protagonista, o Bigger, que é um garoto negro retinto. O que isso quer dizer? Não sei. Eu perguntei isso, inclusive, na internet há um tempo atrás, numa postagem que falava sobre negros retintos e tal. Eu perguntei o que era um negro retinto, e daí alguém lá me respondeu que era um negro mais escuro, sabe? Com a pele mais escura do que os outros. Não sei se é isso, foi o que me falaram. Ah, mas enfim, a gente vai ter o Bigger, que é o nosso protagonista. Ele tem um grupo de amigos ali, onde todos eles são meio malandros, assim que nem ele. Apesar de que ele é muito malandro. E eles são arruaceiros ali do bairro, né? A gente vai conhecer também a família do Bigger, né? Eles vivem numa casinha mequetrefe ali, caindo aos pedaços, numa kitnetzinha muito mal cuidada ali. A, a mãe dele, ele vive com a mãe e 2 irmãos, um irmão e uma irmã, né? Ele é o mais velho dos 3, a menina é a mais nova. E o irmão do meio que idolatra o Bigger ali, apesar de que ele não vai ter uma grande participação na história, sabe?
A mãe deles, né, se vira nos 30 ali, tentando manter eles. Ela não tem um trabalho exatamente. Não tá me ajudando o celular. Ela não vai ter um trabalho exatamente, mas ela tem um, um auxílio, né, que ela recebe. E o pessoal ali da assistência social arruma um emprego pro Bigger, né, para ele ter um emprego, né, para ele conseguir manter a casa ali e, né, para que eles possam sair da dependência do auxílio. Então, a mãe dele, né, dá a notícia toda empolgada, né, que conseguiram um emprego pro Bigger e tal. E ele não quer, né? Ele não quer ter que trabalhar. Ele fica catando as moedas da mãe dele pra ir vadiar, pra ir assistir uns filminhos mequetrefes no cinema caindo aos pedaços, pra ir jogar bilhar no bar, pra, sabe, pra encher a cara, pra comprar umas porcariazinhas ali e tal, sabe? Ele não quer. Ele é um, né? A mãe dele, não sei, não é explicado por que que a mãe dele não trabalha, se ela não tem condições, se ela não consegue, enfim, mas, né, provavelmente tem alguma coisa que impeça ela de trabalhar. Então, assim, uh, a gente vai acompanhar no começo ali primeiro as malandragens dele e dos amigos, né? Que, né, sabe, eles planejam assaltos e tal. E daí no começo ele fica meio assim, porque os amigos querem assaltar uma loja que o dono é branco, né? E normalmente eles só assaltam, eles só roubam de lojas, de casas, enfim, que o dono seja negro, né? Porque eles dizem que dá menos problema, né? Na década de 30, com certeza, né? Até hoje, talvez, mas na década de 30, com certeza. Uh, e, enfim, né? Depois da mãe dele implorar pra caramba, nossa, a mãe dele, eu queria resgatar essa mulher desse livro aqui, trazer pra realidade, colocar num potinho e falar: ah, minha senhora, a senhora merece vida melhor, a senhora merece coisa melhor, sabe? Melhor personagem do livro disparado, a que mais sofre aqui, sabe? Todo o meu. Como é que é? Tô- que ela tem um vídeo da Erika Hilton que fala toda a minha empatia. Então, toda a minha empatia pra mãe do Bigger aqui. Que eu acho que ela não ganha nenhum nome. Eu não lembro dela ter nome aqui. Mas enfim. Ah, voltando. Ah, então a gente vai acompanhar o Bigger aceitando totalmente a contragosto esse emprego, que é na casa da família de uma atriz que ele acabou de ver um filme ali, que ele foi se masturbar no cinema, né? E viu um filme que tinha essa guria ali. E ele vai trabalhar como motorista lá na casa dela. O salário é bom, ele vai ganhar comida, ele ganha um quarto, sabe? É uma maravilha de emprego aquilo ali. Ele vai ser o motorista, ele quase não tem serviço. E ele ganha comida, vai ganhar um salário bom. É US$ 20 por semana, mas considerando que é a década de 30, isso é um salário muito bom. É. A, a dona da casa, né, a senhora Dalton, ela é cega, né, mas eles têm vários trabalhos ali para integrar, né, a população periférica ali, os negros principalmente na vida comum, no dia a dia, né, como pessoas que eles são. Então, né, parece o local perfeito, né? Então, vou deixar parar de falar do enredo por aqui, porque daí ele vai tomar um rumo que me pegou de surpresa e daí eu não consegui mais largar o livro. O Bigger tem também uma namorada, né, que também é ali lá do South Side, acho que é, de Chicago. E, né, o livro ele vai virar um thriller de perseguição muito bacana. A gente vai ver muito racismo acontecendo, ele sofrendo aqui, mas muito do racismo que vai ser apresentado não são ações. Deixa eu colocar isso aqui em silencioso que tá me incomodando. Ah, não são ações nem falas de pessoas, de brancos contra eles. Muito dessa coisa tá na cabeça do Bigger, principalmente, né? Que ele não se acha merecedor, ele não se acha coisa, mas ele tá
pouco se lixando pra isso, porque ele não tem um pingo de dignidade, de moralidade, nada, esse personagem. Sabe? Ah, ele é, inclusive, o motivo, né, entre aspas, ele é a justificativa usada para que o racismo exista, sabe? Então, porque ele é uma pessoa que não vale nada, né? As consequências que ele vai enfrentar nesse livro são consequências que seriam enfrentadas independente da cor de quem fizesse o que ele fez aqui. Enfim, né? O que estraga o livro para mim é a última parte, né? Porque o livro ele se torna frenético ali, você fica interessado, você fica torcendo pro Bigger se ferrar, porque ele merece pra caramba, e fica revoltado com algumas ações dele. E daí no final a gente tem muita, mas muita militância, sabe? Porque aquela coisa de que ele não tinha escolha. Claro que tinha, né? Todo mundo tem. Pedrada todo mundo leva. O que você faz com as pedras é o que determina como vai ser sua vida. Então, o Bigger levou pedrada, como todo mundo leva, mais ou menos, por uma razão ou por outra, né? Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é melzinho na chupeta para todo mundo. Alguns vão levar mais pedradas do que outros, assim como uns vão chegar a 1,90 m e outros não vão passar de 1,60 m. Assim como uns vão ter acne e outros não, sabe? Não é. Não dá para jogar a, as suas ações baseado nisso, sabe? Então, claro que eu não estou falando que ele nasceu preto, então o preconceito tem que existir porque faz parte da vida. Não, não tem nada disso. Como eu disse, pedradas todo mundo vai levar, né? Se você vai pegar essas pedras para jogar de volta, né, enfim. O que você faz com as pedras é o que determina o que você vai fazer quem você vai ser na vida, o que você vai fazer da vida. É, você ter levado pedrada não justifica, não tira a tua responsabilidade sobre os teus atos. Né? É isso. Eu acho que é um livro que vale a pena, né? Como eu disse, o final me incomodou bastante. Tem dois discursos no final que eu achei tenebrosos, os dois. Né? São dois discursos opostos, mas são ambos intragáveis. E eu queria salientar uma coisa aqui que eu estava até conversando mais cedo num grupo que eu participo, que atualmente tem muita pornografia nos livros atuais, né? Então aqui, né, é um livro de 1940 que vamos ter uma cena de sexo aqui, uma cena de sexo entre dois negros, uma cena de sexo na periferia da cidade, uma cena de sexo com duas pessoas que mal têm onde cair mortas, com duas pessoas que não tiveram oportunidades na vida. Inclusive é falado aqui, né, que em determinado momento, que porque ele nunca teve uma oportunidade na vida. Mentira. Mentira. Aqui nessa cena, talvez ainda não tivesse, mas ele também não queria nenhuma oportunidade, né? Oportunidade todo mundo tem, basta saber identificar e aproveitar, né? Tanto que é falar o emprego que ele tanto rejeitava e só foi depois da mãe dele insistir muito, né? Era uma baita oportunidade que ele estava querendo jogar fora, como várias outras ele deve ter jogado. Enfim, né? Mas voltando. Aqui é uma cena de sexo descrita num livro de 1940 belamente escrito, que eu vou ler para vocês. Porque isso não é pornográfico, né? Ó. Sentiu duas palmas macias segurando seu rosto com ternura. E o pensamento e a imagem do mundo inteiramente cego que o havia envergonhado e amedrontado se esvaíram enquanto ele a sentia como um campo não cultivado abaixo dele, estendendo-se sob um céu nublado à espera da chuva. E ele dormiu no corpo dela, subindo e descendo com o fluxo e refluxo do sangue dela, sendo voluntariamente arrastado para um mar quente à noite para subir renovado à superfície para enfrentar um mundo que ele odiava e queria extinguir, agarrando-se a uma fonte cujas águas mornas lavavam e limpavam seus sentidos, os esfriavam, os tornavam fortes e afiados de novo para ver e sentir e tocar e provar e ouvir. Os clareavam para pôr fim ao cansaço e reforjar nele um novo senso de tempo e espaço. Depois de ter sido jogado para secar sobre uma rocha quente e ensolarada sob o céu branco, ele levantou sua mão devagar e pesadamente tocou nos lábios de Bessie com os dedos, sussurrando: Nossa, garota. Custa! Custa escrever alguma coisa assim? Ou simplesmente, né, não descrever
o ato íntimo de dois personagens? Custa? É tão difícil assim? Né? Se você não tem a capacidade de fazer uma alusão dessas, simplesmente não escreva. Não precisa, não fique enchendo páginas e páginas de pornografia barata para dizer que teu livro é longo, né? Para você falar, nossa, olha o livrão que eu escrevi, olha a grossura desse livro. Né? Custa. Enfim, acho que vale sim bastante a pena esse livro aqui, gostei muito dele, mas não é um livro perfeito. Né? Ele vai ter sua sinalização de bandeira ali, vai ter a militância dele, mas como eu disse, só no final. Durante o resto do livro, principalmente na segunda parte, a gente vai ver muito racismo real, né? Um problema real, que ainda acontece com certeza, mas que, né, na década de 40 era muito mais absurdo. Né? Tem muita coisa absurda nisso aqui, inclusive. Inclusive umas que eu achei, né, completamente reais e depois eu fui descobrir que realmente aconteceu. Enfim, foi isso. Ali embaixo, como sempre, tem meu link da Amazon. Compre por ele, que me ajuda pra caramba. Vocês não têm ideia. O link da minha lista de desejos, caso você queira me enviar alguma coisa. O blog da Kelly, o Kawaii, o Scooby e o Instagram.